Olá, alunos, vamos para a leitura de mais uma questão falando sobre vírus de computador, sobre antivírus, sobre segurança da informação. Acompanhe a leitura então na tela do teu computador. As verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas, visto que os antivírus não possuem recursos para analisar o conteúdo dos arquivos. Certo ou errado? Olha só um detalhe. Se a gente pensar num programa antivírus, ele tem um banco de dados, sim. No seu banco de dados, o antivírus carrega vários vírus conhecidos. E com isso ele pode, quando identificar no seu banco de dados um vírus conhecido, te dar um alerta e tentar remover esse vírus do teu computador. Então, uma das formas de verificar a existência de vírus de computador no teu sistema, que os antivírus utilizam, é de acordo com o seu banco de dados. Então, ele tem um banco de dados com uma lista de vários tipos de vírus. Então, ele muitas vezes verifica se esse tipo de vírus é um vírus que ele reconhece no seu banco de dados e aí sabe dizer se é vírus ou não. Mas olha um detalhe, os antivírus, eles possuem uma capacidade de verificar a existência de vírus de computador ou programas maliciosos no teu sistema, mesmo sem ter no seu banco de dados. Professor, como é que ele consegue reconhecer um vírus se ele não tem na sua lista que aquilo é ou não é um vírus? Porque tem uma análise que nós chamamos de heurística, e essa análise chamada heurística, que é efetuada pelos sistemas antivírus, verifica de acordo com o comportamento daquele programa se ele tem características de programa malicioso ou de vírus de computador. Então, às vezes, o antivírus consegue verificar se um programa é vírus ou não só pelo comportamento. Não é porque ele tinha no banco de dados. De repente, ele não tinha o nome daquele vírus no banco de dados, mas ele reconheceu que aquele programa estava no teu sistema agindo de forma estranha, com um comportamento esquisito. E aí, em função desse comportamento esquisito, de agir de forma estranha, ele identifica que aquele programa, que aquele software é provavelmente um vírus de computador ou um programa malicioso e tenta impedir a sua atividade, se assim for necessário. Essa técnica a gente chama de heurística. E é interessante porque se a gente pegar algumas provas anteriores de concurso, esse destaque que eu estou te mostrando na tela, e eu vou ler para ti, é o que foi considerado certo numa questão anterior, que dizia, para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, que significa programa malicioso, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software. Percebe que nesse ponto eles estão dizendo que essa técnica heurística faz com que o antivírus verifique um comportamento anômalo, estranho naquele software e assim consegue detectar que é de fato um programa malicioso, que é de fato um vírus de computador. Por isso, se eu voltar na questão, a questão dizia, as verificações de antivírus em um arquivo ocorrem com base na comparação entre o nome do arquivo e o banco de dados de vacinas, visto que os antivírus não possuem recursos para analisar o conteúdo dos arquivos. Está errado, está errado. Os antivírus possuem sim recursos para analisar o conteúdo dos arquivos. Então, dizer que ele não possui essa característica está errado. Não só o conteúdo, como até o comportamento numa técnica chamada heurística. Então, não é só de acordo com o nome e de acordo com a existência no banco de dados. Ele também pode verificar o conteúdo dos arquivos para saber se eles têm um vírus ou não. Até porque um vírus de computador, ele precisa de um hospedeiro, então ele está dentro do conteúdo do arquivo. E o antivírus tem capacidade de verificar o conteúdo para dizer se tem vírus ou não. Assim como também tem características de verificar o desempenho na técnica chamada heurística que eu te mostrei. Errado, então, a questão, errado aí a alternativa que eu marquei para essa questão. Certo, pessoal? Até a próxima, bons estudos.